Vamos falar de Vasco, vamos falar do contestado, Fernando Diniz, contestado, agora contestado, Felipe Coutinho, tudo isso. E também, né, como brasileiro só é daqui 10 dias, a semana toda de treino, até o jogo de sábado, muito provavelmente contra o Fluminense. Vai ter tempo no Fernando Diniz avaliar peças e também será que o Cuiabano será relacionado? Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e sábado ainda o horário para ser decidido pela FERJ. No Maracanã, Vasco, muito provavelmente o Fluminense, agora que eu tirei do jogo para gravar, o Fluminense estava vencendo por 2-0. Pelas semifinais do Campeonato Carioca. Uma nota cascudo para mim, que eu falei que quarta-feira seria o jogo contra o Santos, mas é daquilo, não é brasileiro, e carioca e brasileiro, com brasileiro geralmente no meio da semana, mas depois que eu vi que na tabela brasileira só daqui 10 dias, nota cascudo para mim, mas contra o Santos, lá na Vila Belmiro, né, no dia 26. Então, essa semana, o Vasco só entra a campo, né, nas semifinais do Campeonato Carioca. Bom, e com isso, o técnico Fernando Diniz terá uma semana inteira para treinar a equipe. Não tem desculpa para uma apresentação horrorosa, como foi o primeiro tempo contra o Volta Redonda. E as últimas atuações do Vasco, não tem jogo que o Vasco tenha sido vencido com autoridade do seu adversário. E, né, a maioria dos jogos, todo mundo sabe como que o Vasco joga, como que o Vasco se apresenta. Vamos ver se o Fernando Diniz consegue executar novas notas no jogo de sábado. E com isso ele vai experimentando novas peças, né? Talvez o Cláudio Spinelli, que já precisou apenas de 2 minutos para fazer seu gol, né, contra o Volta Redonda, ganha a oportunidade do time titular. O Brenner também já vem sendo questionado, principalmente depois daquela apresentação contra a Chapecoense, que ele perdeu 4 gols inacreditáveis. E o argentino, no primeiro jogo, nem teve tantas oportunidades assim. A mais concreta que ele teve foi contra a Volta Redonda e ele conferiu. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O Cuiabano, que está se preparando melhor fisicamente, se ele vai estar apto para ser relacionado, como ele não vem jogando, muito provavelmente, se ficar à disposição de ser relacionado, fique no banco de reservas e o Lucas Piton seja o titular. Vamos aguardar, que tem muita coisa para acontecer até sábado. Bom, o Fernando Diniz não tem apoio, mas da torcida, quase todos os jogos tem fora o Diniz, tem um apoio da diretoria, inclusive os donos na caneta, o Pedrinho e do Felipe, e de uma pequena massa na imprensa, principalmente televisiva, que me dá muito o Pedrinho. Mais pelo Pedrinho que pelo próprio Diniz. O Fernando Diniz deixou muito claro na última coletiva que não vai pedir demissão, né, que ele nunca pediu demissão, mas um líder que até sugiro que vocês confiram no canal dele, mostrou um vídeo no passado que ele já pediu demissão. Mas não sei se
a diretoria vai conseguir segurar a pressão sobre o treinador caso ele seja eliminado contra o Fluminense nesses 2 jogos. Mas deve ganhar sobrevida caso vá para a final, muito provavelmente contra o Flamengo, já que o adversário, o Rubro-Negro da Gávea, nas semifinais é o Madureira. Vai ser uma surpresa de assustar o mundo, vamos dizer assim, surpreender o mundo. Caso o Madureira se classifique para a gente, vai ser maravilhoso aquela zoeira esportiva, mas está amplamente o Flamengo é favorito, né? Porque se for ver a folha salarial, o Flamengo e do Madureira, o Flamengo paga o salário dos jogadores do Madureira o ano inteiro, um mês. Então, assim, muito provavelmente, caso o Vasco passe no Fluminense, pegue o time da Gávea na final do Campeonato Carioca. Então, uma classificação para a final pode dar sobrevida ao Fernando Diniz, pelo menos nos próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Bom, e o Felipe Coutinho também está sendo contestado pela torcida. A ESPN disse que a diretoria já avalia se vai renovar o contrato ou não do jogador que vai até o meio do ano. É incerto a permanência do camisa 10 na sequência da temporada. No entretanto, o que eu apurei é mais um questionamento sobre o salário. O Felipe Coutinho, que é o maior salário do elenco, ele ganha 1,5 milhão por mês e pouca entrega de futebol, principalmente nos últimos jogos. Ainda estamos esperando daquele camisa 10 que chame a responsabilidade para si. Se for comparar com o antecessor dele, o Payet, o Payet decide poucos jogos, né? Pode contar com os dedos contra o América Mineiro, o que eu sempre cito contra o Bahia, mas teve. Felipe Coutinho não. E tem muita gente já questionando sobre isso. Se for renovar, tem que ser uma redução salarial, mas ainda a diretoria viu com cautela, ainda sequer começou a negociar uma possível renovação. Vamos aguardar cenas nos próximos capítulos, que ainda vai ser debatido sobre essa renovação ou não do Felipe Coutinho, que não é de Argentina, a SPN bom. Não chega a ser muito diferente, já que eles falam que é incerta, mas de contestar, de questionar, boa parte da diretoria ainda acredita que o jogador vai decidir jogos. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, que ainda tem alguns meses antes de junho, quando termina o contrato do Felipe Coutinho. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, o resumo da terça-feira de Carnaval do Vasco.